Aleluia, nós encontramos o nosso bem mais precioso. Senhor, você é tudo que temos. Senhor, o Senhor é o bem mais precioso que nós temos. O Senhor é o nosso bem maior. Nós te damos graças, Senhor, por quem você é. Obrigada, Senhor. Obrigada pela nova vida que o Senhor nos deu. Obrigada por ter mudado a nossa sorte. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Obrigada, Senhor, por tua bondade, fidelidade, por sua misericórdia. Nós desfrutamos da sua bondade todos os dias. Desde o nosso levantar até o nosso deitar. Sabemos que é o Senhor conosco e ao nosso redor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Fala com o irmão que está do seu lado. Diga, que bom que você está aqui. Que coisa maravilhosa a gente ter a oportunidade de congregar. Que lugar precioso. Irmãos, se você já considera, você deve ter uma consideração ainda maior por esta igreja. Não é porque eu estou com a oportunidade, mas é porque aquilo que nós temos recebido, né? Cada palavra que nós temos recebido aqui tem promovido nas nossas vidas crescimento, né? Então, não é mais um culto, não é mais uma programação, mas é uma oportunidade de crescermos no coletivo. Amém? Que coisa boa. Eu gosto de uma música que diz: alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. É bom demais, irmão. Se você tem um pesar para vir para cá, você precisa fazer só um ajuste no seu coração. Porque esse verdadeiramente é o melhor lugar para você estar numa quinta-feira à noite e nos demais cultos. Amém? Eu queria conhecer quem são os nossos visitantes. Se você está aqui, é a primeira vez que você está aqui nessa igreja, queria te conhecer, levanta sua mão. Eita glória! Glória a Deus. Daqui eu te vejo muito bem, mas eu queria te pedir encarecidamente que você ficasse de pé para que toda a igreja possa te conhecer e te receber com a devida honra. Amém? Glória a Deus. A igreja já sabe o que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Você que está nos visitando pela primeira vez, eu queria que você, se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço da nossa igreja para a sua liderança, para o seu pastor. Se você não congrega em nenhuma igreja, você precisa congregar e esse é um bom lugar para você congregar. Amém? Então seja muito bem-vindo, desfrute de tudo que tem disponível para você. Glória a Deus. Gente, eu queria dar 2 avisos. Sábado, no domingo passado, no Verbo News, a gente informou que teríamos reunião dos visionários. Mas não haverá reunião dos visionários. Diga, mas em breve essa reunião será remarcada, tá bom? Então, não haverá reunião dos visionários no sábado, mas haverá o Hora VIPs. Eita, do jeito que a gente combinou. Glória a Deus. Então, sábado nós teremos o Hora VIPs. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. Nós teremos a oportunidade de honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Então fica pronto para esse tempo. Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10 diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho
os teus lagares. Você percebe que a Bíblia não fala que a gente deve dar dinheiro ao Senhor. A Bíblia fala honra. Amém? E eu queria que você tivesse essa consciência. Você é muito bem ensinado nessa igreja sobre esse princípio. Mas às vezes a gente lê tanto, a gente ouve tanto e acaba tornando muito comum. Mas, irmãos, aquilo que o Senhor é digno é de honra. Não daquilo que você vem dar aqui, talvez com o coração bem penoso, né? Ah, eu vou dar, com aquele coração assim bem desgastado. Não sei, acho que vai faltar, né? Porque já vem aquela voz que não é de Deus. É uma voz do inimigo para te impedir de prosperar. Então, quando a Bíblia começa dizendo honrar o Senhor com os teus bens, é porque não é só você colocar diante do Senhor os teus bens. É você entender, existe honra nesse princípio. Eu preciso honrar ao Senhor com aquilo que chegou nas minhas mãos, porque o que chegou nas minhas mãos veio dele. Amém? Então, com essa consciência, separa aí teu dízimo, a tua oferta. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão de crédito e débito. Aí na frente, se você preferir fazer a sua oferta por meio de dinheiro em espécie, nós temos nosso envelope, está aí na sua cadeira ou à frente da sua cadeira. Se você preferir fazer pelos meios eletrônicos, nós temos o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, e está aqui atrás. Você pode fazer a sua oferta ou o seu dízimo por meio dele. Você que está nos assistindo, você também precisa cumprir esse princípio. Então, tem um QR Code aparecendo aí na sua tela. Tem o CNPJ da nossa igreja. Então, participa disso. Você também está participando. Amém? Então, vamos cumprir, né, a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, se você vai fazer por meio de dinheiro em espécie, levanta seu envelope. Se você vai fazer pelos meios eletrônicos, levanta a sua mão e vamos orar. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que você tem feito chegar nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela sua provisão. Sabemos que o Senhor é a nossa fonte e nada nos faltará. Muito obrigada, Senhor. Nós honramos a Ti, nós cumprimos um princípio da sua palavra e certamente o Senhor nos honrará, certamente o Senhor terá colheitas abundantes para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vem com alegria. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus, que bênção. Meninos, obrigado, viu? Vocês são um sucesso. Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida para sempre? Graças a Deus. Vamos orar um pouco? Queria convidar você, por favor, baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa noite gloriosa que você preparou para nós. Estamos aqui reunidos como família, como irmãos, como o corpo de Cristo, como a igreja de Jesus aqui na terra. E estamos aqui nessa noite para levantar mãos santas a Ti, para Te bendizer, para Te honrar, para cultuar você. Sabemos que você é a coisa mais importante que nós temos, o nosso bem mais precioso. E estamos aqui com toda a reverência, com todo o temor do nosso coração, mas também estamos animados e alegres, porque a Tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. E sabemos, Pai, que estamos aqui e vamos receber uma palavra preciosa, poderosa. Por isso nós nos despimos de toda a impureza e acúmulo de maldade, a fim de acolher com mansidão toda a palavra que será implantada nos nossos corações
e temos a convicção de que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso, fala conosco, opera, realiza, segundo o teu querer. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, estamos prontos para receber a tua palavra, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Graças a Deus. Abre comigo lá em Colossenses, capítulo 3, verso 1. Hoje, quinta viva, você sabe, o tempo é mais reduzido, então a gente vai precisar ser rápidos. Eu vou falar mais rápido e você vai entender mais rápido, amém? E aí a gente consegue juntos receber algo de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O tema da mensagem de hoje é conscientes da vida eterna. Aqui o apóstolo Paulo, trazendo instruções para a igreja em Colosso, ele fala que se nós realmente fomos ressuscitados juntamente com Cristo, ele está falando sobre a experiência do novo nascimento. Quando entendemos o novo nascimento, nós entendemos que nós morremos para a vida que nós tínhamos anteriormente e nós ressuscitamos para uma nova vida com o Senhor. Ele está dizendo, se você passou por essa experiência do novo nascimento, você foi ressuscitado, e essa ressurreição ela é juntamente com Cristo. E ele está dizendo, buscai as coisas lá do alto. Sabe, tem muito crente se afastando, esfriando, se desviando do Evangelho, porque tem buscado as coisas dessa terra. E Paulo está falando que a nossa postura, a nossa motivação, as nossas atitudes devem estar no sentido oposto. A gente deve buscar as coisas lá do alto. Sabe de uma coisa, irmãos, é muito bom a gente desfrutar de saúde divina, é muito bom a gente entender que a Bíblia tem promessas para nós, que a Bíblia tem uma realidade para nós, onde a gente viva uma vida abundante. Jesus disse que Ele veio para que a gente tenha vida, e não é uma vida comum, mas uma vida em abundância. E passar por uma vida em abundância é a gente ter o melhor dessa terra. Isso é bíblico, a gente tem um bom carro, a gente tem uma boa casa, a gente tem um bom trabalho, a gente tem fontes de renda. Isso é maravilhoso, irmãos, nossos filhos bem criados, os nossos filhos tendo oportunidades. Isso é bênção de Deus para nós, e é isso mesmo que Deus tem para a gente. Agora, o nosso coração não pode estar nessas coisas que nós temos recebido de Deus. Não podemos nos tornar crentes materialistas. A gente precisa ter o cuidado de que a vida que nós temos aqui, ela é passageira, porque de fato o que importa é a vida eterna que nós temos com o Senhor. E a nossa expectativa precisa estar em nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Se a gente vive aqui só por aquilo que a gente constrói nessa vida, nessa terra, só os bens materiais que a gente tem, irmãos, a gente não tem sentido nenhum em estar vivendo uma vida com Deus. Porque a vida com Deus, ela passa por coisas que Ele nos acrescenta, Ele nos abençoa. Efésios capítulo 1, no verso 3, diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós somos abençoados. A bênção de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas, também com bens materiais, com coisas. Você está aqui? Mas isso não é tudo na nossa vida. Isso não deve preencher o nosso coração. Coisas são coisas, irmãos. Um carro é um carro. Uma casa é uma casa. Você está aqui? Uma viagem é uma viagem. São coisas, são experiências, são bens. E Deus quer mesmo nos abençoar. Isso faz parte mesmo do Evangelho. Você está aqui? É comer do melhor dessa terra. Mas isso não deve encher o nosso coração. O nosso propósito não está nisso. Isso são coisas que são acrescentadas para nós, para que a gente tenha uma boa jornada nessa vida, uma boa jornada nessa terra. Isso faz parte da vontade de Deus, mas o nosso coração precisa almejar as coisas lá do alto. E é isso que Paulo está dizendo, olha, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ele continua dizendo, pensai nas coisas lá do alto. Tem muito crente só pensando nas coisas daqui da terra. Tem muito crente materialista. Tem muito crente interesseiro. Tem crente que dá o dízimo porque ele pensa, não, eu tenho que dar o dízimo porque senão eu vou perder meu dinheiro, minhas coisas aqui. Não, irmão, a gente dá o dízimo por obediência, a gente dá o dízimo por amor, a gente dá o dízimo por honra.
Não, eu vou ofertar aqui que é porque eu estou precisando ali do dinheiro. Não, a gente não dá por necessidade, a gente não dá por constrangimento, a gente não dá por tristeza, a gente dá com alegria, porque a gente ama o Senhor. É justamente o contrário, é porque eu penso nas coisas lá do alto, eu penso na eternidade. É porque eu penso, irmãos, nas coisas do alto, é que eu oferto, porque o dinheiro não é meu, não faz mais sentido para mim. Você está aqui? Jesus, ele tinha um tesoureiro, passava muito dinheiro na mão ali, do tesoureiro, do ministério de Jesus, mas você já percebeu que Jesus não estava nem aí para o dinheiro? Tem muita gente que pensa que Jesus era pobre, miserável, mendigo, pobrezinho, nasceu em Belém. Não, não era assim a realidade. Jesus tinha uma estrutura financeira muito boa. A Bíblia fala que mulheres foram levantadas e que tinham um poder aquisitivo altíssimo e que ele tinha um tesoureiro na equipe dele. Irmão, qual a pessoa pobre, mendigo, miserável que tem um tesoureiro na sua equipe? Não existe, né? Tesoureiro é para contar dinheiro, é para manipular, é para administrar dinheiro. Então passou muito dinheiro, mas você vê que o coração de Jesus não estava no dinheiro. Então nós precisamos mesmo pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Tito capítulo 2, verso 11, abre aí comigo. Diga, eu sou um homem espiritual, uma mulher espiritual. Aleluia. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, o favor de Deus se manifestou salvador a todos os homens. O que ele está falando? Jesus, o plano de Deus ativo, a graça, a bondade, a benevolência de Deus está disponível para todos os homens. Basta o homem crer. Quem crê vai receber dessa graça. Então ela se manifestou através de Jesus para salvar a humanidade. E no verso 12 ele continua dizendo: além de se manifestar salvadora, essa graça também, ela nos educa, educando-nos para que renegadas ou rejeitadas, né, largadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Essa palavra renegadas, no grego, a língua original em que esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, é a palavra arneomai. E arneomai significa negar, abnegar, repudiar. Significa rejeitar e recusar. Então, educando-nos para que recusando, rejeitando, não aceitando, repudiando, abnegando a impiedade e as paixões mundanas. Essa palavra impiedade, no grego, é a palavra acebeia. E acebeia está falando sobre falta de reverência a Deus. Está falando sobre ter uma vida que não está de acordo com os princípios e os valores da palavra de Deus. Então, uma vida ímpia, alguém que está distante, separado de Deus. E ele está falando, olha, a graça de Deus, ela nos educa. Diga, me educa. O que é educar? Educar é ensinar. Educar é trazer uma direção. A graça de Deus, ela me educa para que eu negue, para que eu rejeite uma vida distante de Deus. E as paixões mundanas. Aí ele está falando sobre desejos proibidos, está falando sobre pecado. Então veja, a graça, ela nos educa para que a gente negue uma vida distante de Deus, bem como uma vida de pecado. E que a gente viva no presente século. Quando é o presente século? Essa vida, a vida que nós temos. E ele está dizendo, de maneira sensata, justa e piedosamente. Sensata, no sentido de viver com uma mente sã, sóbrio. É a palavra soforonos. Então, de uma maneira sóbria, de uma maneira moderada. Justa é a palavra no grego dikaios. Significa ter um procedimento honesto, viver propriamente como alguém que é justo e vive em retidão. E piedosamente, falando sobre você ter uma vida dedicada a Deus.
Olha que coisa interessante. Então, a gente renega a impiedade, uma vida distante de Deus, uma vida de pecado, e a gente viva essa vida que nós temos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. E no verso 13 ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Pai, grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos nos debruçar mais em textos como esse. Às vezes nós estamos ali tão apegados àquilo que Deus pode nos dar e nós nos esquecemos de como nós devemos viver a vida que Ele deu para nós. E Ele está dizendo, a vida que nós precisamos ter é uma vida que a graça tem nos educado. Há uma graça sobre você. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo viver uma vida distante do pecado, eu não consigo fazer isso, eu não consigo tomar uma decisão tal, eu não consigo me envolver mais com a obra de Deus, com as coisas do Senhor. Não, irmão, a graça está operando na sua vida. O que é a graça? É um favor imerecido, mas a graça também é uma capacidade sobrenatural para a gente fazer coisas que naturalmente a gente não conseguiria. A graça é uma capacidade sobrenatural para a gente suportar situações que naturalmente a gente não conseguiria. E essa graça está operando na sua vida, esse poder de Deus, essa capacidade de Deus, esse favor de Deus está operando na sua vida, educando você, para que você viva uma vida longe, distante do pecado, distante da frieza espiritual e viva de maneira sensata, justa e piedosamente. E aí no verso 13 ele diz algo maravilhoso. Além dessas coisas, a gente precisa viver aguardando. Quem está aguardando? Aleluia. Tem muita gente que diz assim, eu estou aguardando a segunda vinda. Não, nós não aguardamos a segunda vinda. Alô? Eu estou aguardando Jesus voltar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer aguardar Jesus voltar, você está com sérios problemas. A gente não aguarda Jesus voltar. A gente aguarda a manifestação da sua glória. Quando é isso? Quando nós vamos ter os nossos corpos arrebatados. A palavra-chave não é a segunda vinda. A palavra-chave é arrebatamento. Que é arrebatamento, pastor? É um dia em que nós teremos os nossos corpos transformados. Teremos os nossos corpos glorificados. Não será mais um corpo com dor, com limitações. Não será mais um corpo com sentimentos. Nós teremos um corpo pleno, perfeito. Teremos uma mente glorificada, plena, perfeita. E nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares. Aleluia. Essa deve ser, irmãos, a nossa expectativa, aguardando a bendita esperança. Essa é a bendita esperança. A Bíblia fala sobre 3 fundamentos que regem a vida do crente: a fé, o amor e a esperança. A gente fala muito sobre fé e a gente fala muito sobre amor, e a Bíblia diz de fato que o amor é o maior deles. Mas a gente deve falar mais sobre a esperança. Porque essa esperança que ele está falando é sobre aguardarmos a bendita esperança. É sobre aguardarmos o arrebatamento. E esse aguardar não está falando no sentido passivo, no sentido onde você fica ali esperando, ansioso. Não, ele está falando no sentido de você ter uma vida dedicada ao Senhor. E sempre com essa expectativa de que um dia você vai ter o corpo glorificado e vai se encontrar com o Senhor nos ares, a fim de que você viva com Ele eternamente. O problema é porque a gente não consegue pensar nas coisas lá do alto. A gente só pensa nas coisas dessa terra. Então até mesmo a nossa concepção de como será o paraíso é baseado naquilo que a gente conhece nessa terra. Como é lá, pastor? As pessoas me perguntam muito como é lá. Eu digo, irmão, eu sei de uma coisa. Paulo fala que é incomparavelmente melhor. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz assim, é incomparavelmente melhor. Por que ele usa esse termo? É interessante. Por que ele usa esse termo? É porque não tem como comparar. A gente quer olhar pela ótica que nós temos daqui. Mas não tem comparação, irmão. Jesus disse que o lugar para onde nós vamos é um lugar chamado paraíso. Paulo confirma isso também. Paulo diz que teve uma experiência onde ele esteve lá.
E é interessante porque a gente às vezes vai para uma praia, vai para um lugar, e a gente diz, uau, esse lugar é muito bonito, isso aqui é um paraíso. Olha, você deveria ir lá, é um paraíso, né? Por quê? Porque é uma praia bonita, uma paisagem bonita, pode ser uma montanha, algum lugar, e você fica impressionado com aquilo. Mas veja, irmãos, a gente chama de paraíso um lugar que é muito bonito pela nossa concepção de beleza. Agora você fica imaginando alguém que chama um lugar de paraíso, alguém que criou todas as coisas. É incomparavelmente melhor. Não dá para a gente comparar. E eu quero dizer para você que a vida que nós temos aqui hoje é um fragmento daquilo que nós vamos ter na nossa vida vindoura. Teremos uma nova vida, irmãos. Imagina uma vida sem diabo. Imagina uma vida sem dor, sem tristeza. Imagina uma vida sem problema. Sem chefe chato. Sem cunhado mala pedindo dinheiro emprestado. Imagina uma vida completa, sem necessidades, sem problemas, sem dificuldades, onde você é pleno. Até o seu corpo, irmão, vai ser diferente. Vai perder essas gordurinhas, o cabelo vai voltar. Aleluia. Vamos ser perfeitos num lugar perfeito com pessoas perfeitas. A Bíblia fala que haverão novos céus e nova terra. Nós vamos passar um tempo no paraíso. Vamos desfrutar de algo lá poderoso. Mas depois nós vamos voltar com Jesus na segunda vinda. E a Bíblia fala que a terra vai passar por transformações. E nós vamos viver aqui, vamos reinar com Cristo, primeiramente por 1000 anos. E depois vamos viver com Ele eternamente nesse lugar. Meu Deus do céu, eu não sei como é que está a sua expectativa, irmão. Mas eu sei de uma coisa. A gente precisa arder mais nessa expectativa. Apocalipse capítulo 4 fala sobre um trono. Uau! João olha para cima e diz que ouve uma voz e vê um anjo, o céu se abre e a voz diz, venha para cá. E ele diz que imediatamente ele estava lá. Ei, João teve uma experiência, ele foi arrebatado. João passou pelo arrebatamento, não sabemos se no corpo ou fora dele, aí é com ele, mas ele teve, irmãos, uma visão, ele teve uma experiência, onde ele foi arrebatado, e diz que ele chegou lá no céu, e de repente ele viu 24 tronos ao redor do trono. Ora, se tem trono é porque tem alguém para sentar, é algo físico, palpável. Não estamos falando de um lugar imaginário, não estamos falando de um lugar que aquela concepção que nós temos de desenho animado, né? Transparente, translúcido, onde a pessoa bota a mão e atravessa. Não, é um lugar palpável, pessoas sentaram nos tronos. Nós temos um trono onde Jesus vai estar sentado, tem um chão, tem dimensões, tem uma sala do trono, tem 4 seres viventes, cheio de olhos e de asas. Meu Deus do céu. Que criatura assustadora é essa? Um tem um rosto de leão, outro tem de homem, outro de novilho, outro de águia. Todos cheios de asas e cheios de olhos. Se eu visse um bicho desse, irmão, a primeira coisa que eu faria era correr e gritar. Aleluia. Diz que Jesus vai vir num cavalo branco, tem cavalo no céu. Aleluia. Tem criaturas lá diferentes, seres diferentes. Você já parou para pensar nisso? É isso que Paulo está falando? Pensai nas coisas lá do alto. Mas a gente está aqui pensando, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser meu trabalho? Vou ser promovido? E o meu carro novo? E a gente esquece, irmãos, que nós temos uma vida eterna, maravilhosa. Uma vida de poder. E veja, eu não estou falando para você agora, falar, pastor, eu lutei tanto para ter uma vida de prosperidade, mudar a minha mentalidade, e agora eu vou voltar a ser pobre de novo, vou vender tudo, vou virar um franciscano. Vou vender tudo que eu tenho, dar aos pobres, né? E ficar pedindo por aí, porque eu tenho uma consciência da vida eterna. Não, irmãos. Você pode sim construir coisas aqui na terra, está tudo bem. Deus não tem problema com isso, não. O problema é o seu coração estar nisso. Você pode construir coisas aqui, ter uma boa casa, ter um bom carro, mas o seu coração precisa estar lá no céu. Os améns foram fracos, mas daqui para lá você vai entender.
Nem a guerra da Ucrânia, nem a guerra de Israel. Nada disso é profecia bíblica. Pastor, e aí, ó, o Trump ganhou. Pastor, o Macron levou um tapa na cara da mulher. Isso aí tem alguma coisa com o anticristo. Pastor, o Papa americano. Não resisti, desculpa. Os mais novos nem sabem o que é isso. O Papa americano, pastor, o que tem? É um dos reis que surgiram, é um dos chifres da besta que caíram. Não, irmão, não é nada disso, esquece isso aí. Todas as profecias pré-arrebatamento já foram cumpridas. A próxima profecia a ser cumprida é o arrebatamento da igreja. Diga, eu estou envolvido nisso. Depois do arrebatamento, irmão, aí vai vir anticristo, falso profeta, a besta que surge da terra, a besta que surge do mar, os bestas que vão ficar por aqui. Vai vir as duas testemunhas. É muita besta, né, pra gente? Depois disso, um monte de profecias vão ser cumpridas. Mas antes disso tem o arrebatamento. Somos nós. E nós precisamos desejar isso. Aleluia. 1 Coríntios 15, verso 52, diz assim, o apóstolo Paulo descrevendo como será o arrebatamento. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, numa fração de segundos, ao ressoar da última trombeta. Ei, uma trombeta vai tocar. Você vai estar um dia lá lavando a louça, assistindo o culto, né, no celular, de domingo, lavando a louça, né? Você vai estar lá no trabalho, digitando, fazendo alguma coisa, e você vai ouvir. Está ouvindo? A pessoa do lado, não estou ouvindo não. Se a pessoa do lado não ouvir, irmão, você não está ouvindo não. E de repente, irmão, aquilo vai ficando maior, mais alto, e de repente você, pum! Numa fração de segundos. E as roupas vão ficar, não sei, irmão, se você vai pelado. Não sei. Isso não importa. É umas perguntas bobas, né? Isso não importa. O que importa é que você vai ser arrebatado. Você vai se encontrar com o Senhor nos ares. Você está aqui? E aí ele diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Nós somos cidadãos dos céus, viemos do céu, mas agora nós temos aqui a responsabilidade de implementar a cultura do céu, porque um dia nós retornaremos para o céu. Você é um cidadão do céu, irmão, haja como tal. Nós temos uma cultura para desenvolver aqui nessa terra. Como é essa cultura, pastor? Praticando a palavra, comprando, pagando, cuidando das pessoas, amando as pessoas, pregando a palavra, não mentindo, não adulterando, não roubando. Sabe, irmãos, nós temos uma cultura do céu que precisa ser difundida, que precisa ser propagada. As pessoas precisam olhar para você e saber, eita, rapaz, esse cara é crente. Em poucas palavras, talvez você nem fale, mas pela sua conduta, pela sua atitude, pelo seu sorriso no rosto, pelo amor que você demonstra às pessoas. Mas enquanto você for carrancudo, enquanto você mentir no seu trabalho, enquanto você for ciumento, enquanto você for invejoso, enquanto você for iracundo, briguento, enquanto você desrespeitar seu marido, enquanto você for um homem banana, que não se posiciona, enquanto você estiver, irmão, debaixo de uma vida de pecado, você não está agindo como um cidadão do céu. Você não está debaixo da cultura do céu. Eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite. É isso que a Bíblia fala, que nós precisamos, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, viver uma vida piedosa, viver uma vida justa, sensata, aguardando a bendita esperança. Ter uma vida de santificação, ter uma vida que agrade ao Senhor, ter uma vida dedicada a Deus, aguardando, aguardando, aguardando. Oh, aleluia. Essa é a nossa bendita esperança, irmão. Isso é buscar as coisas lá do alto. Isso é pensar nas coisas lá do alto.
1 Coríntios 15, 19, eu já vou encerrar, diz assim, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança, eu amo esse versículo, meu Deus do céu. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A sua esperança em Cristo, ela se atém só para essa vida? Porque se for assim, nós somos os mais infelizes dos homens. Aleluia. Não podemos atentar para coisas naturais, irmãos. Não somos homens naturais. Nós somos espirituais. Veja, eu não estou falando sobre você virar um monge agora. Eu não estou falando sobre você agora sair de Teresina, ir para o mato, ir lá para subir a montanha. Não, eu não estou falando sobre isso. Nós temos uma vida natural. Nós temos uma vida aqui onde nós pagamos imposto, onde nós compramos, né, vendemos. Nós temos uma vida aqui. Mas o nosso coração não pode estar nessa vida. A nossa esperança não pode estar nessa vida. Porque se a nossa esperança em Cristo se limitar ao que Ele pode nos dar, ao carro novo, a casa própria, o apartamento, roupa, bens, a viagem. Se a nossa esperança estiver somente nessas coisas, irmãos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Você está aqui? Aleluia. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Veja, tem uma parte que cabe a essa vida, mas não é toda ela. Precisamos pensar nas coisas lá do alto. É por isso que não devemos temer a morte. Tem tanto crente com medo da morte. Aleluia. Se eu perguntasse aqui, não responda. Quem está disposto a morrer por Cristo? Eu tenho certeza, irmãos, que muitos levantariam por emoção. Mas se eu dissesse agora, ou você nega a Cristo ou você morre. Você já fez esse exercício? Qual seria a sua resposta? A igreja, 2000 anos de história, é marcada por mártires. Muitos irmãos nossos, milhares, talvez milhões, morreram martirizados. E ainda hoje isso acontece. E o martírio não é para a pessoa propriamente dito morrer, não. É sempre dado uma opção. Nega a Cristo e vive. Continua com Cristo e morre. Você está aqui? E nós? Como está o nosso coração? E pastor, o que tem a ver com a mensagem de hoje? Tem tudo a ver, porque quando nós estamos conscientes das coisas lá do alto, quando nós estamos conscientes da vida eterna que nós temos, a gente não tem medo da morte. Você está aqui? Policarpo de Esmirna, ele foi um bispo da cidade de Esmirna, ele era discípulo de João, do apóstolo João, ele viveu no século II, e quando ele já bem velhinho, ele era pastor da igreja, e quando a perseguição começou por parte dos imperadores, ele estava sempre ministrando, pregando a palavra, e quando chegavam os inquisidores, os soldados romanos para levá-lo, os seus membros da igreja, davam um jeito de escondê-lo. E eles fizeram isso várias vezes, né? Eu fico imaginando aqui, se fosse eu, se os irmãos iam me esconder. Mas os membros da igreja sempre esconderam. Mas chegou um dia que ele disse, não me esconda não. Já chegou a minha hora, eu preciso partir, eu preciso estar com o Senhor. E ele foi levado para um tribunal, e estava a cidade inteira lá. E o governador perguntou para ele, olha, a gente não quer matar você, a gente só quer que você negue a Cristo diante da cidade. A gente só quer que você negue a esse Deus. E ele disse, olha, por 86 anos eu servi ao meu Jesus, e ele nunca falhou comigo. Por que agora eu o negaria? E aí conta-se a história que ele foi colocado numa fogueira, e acenderam a fogueira, mas ele não pegou fogo, ele não queimava. E aí, depois de vários minutos ali, ele não queimava, e aí os soldados tiveram que enfiar a espada nele para que ele pudesse morrer. E eu fico imaginando, meu Deus, é necessário você ter mesmo uma consciência de eternidade para você ter uma atitude como essa. Para você estar em paz
diante da morte, uma morte violenta, uma morte terrível, mas você está em paz com o seu Deus, sabendo que Ele vai receber você lá nos céus, no paraíso, sabendo que você tem uma nova vida, que você tem uma vida eterna com Ele. Houve um homem, durante a Segunda Guerra, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele era um pastor, teólogo. A história dele é fascinante. Mas ele foi preso, né, pelos nazistas. Ele era alemão, mas, no entanto, ele não consentia com os nazistas. E os nazistas o prenderam. E esse homem, ele causou uma grande revolução durante a Segunda Guerra na Alemanha, pregou o evangelho, muitas pessoas se converteram. E ele foi, a execução dele, ele passou alguns meses preso, e depois o próprio Hitler, pessoalmente, mandou matá-lo na prisão. E ele, quando estava lá, no pelotão de fuzilamento, para ser fuzilado, ele gritou em alta voz as suas últimas palavras, ele disse: "Este é o fim, para mim o início da vida." Uau! Eu pergunto a você, irmão, quão consciente você está da vida eterna que você tem? O quão consciente você está da vida vindoura que você terá com Cristo? Será que estamos aqui nessa terra, vivendo aquilo que a gente pode consumir, que a gente pode comprar, que a gente pode ter? Ou será que a gente está consciente das coisas lá do alto? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se você foi ressuscitado, é porque você morreu para um pensamento que você tinha antes, para uma vida que você tinha antes. E agora você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. 2 Coríntios 5,10, eu já vou encerrar. Diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no corpo. Um dia nós estaremos com o Senhor, vamos nos encontrar com Ele nos ares, será uma festa, mas nós vamos prestar contas num lugar chamado Tribunal de Cristo. Aquilo que nós plantamos nessa terra, aquilo que nós fazemos nessa terra, nós vamos prestar contas com Ele. Isso deve gerar alegria no nosso coração, mas isso também deve gerar temor. Porque é verdade que nós vamos receber galardões do Senhor. Galardões por aquilo que a gente serve, por aquilo que a gente faz para Ele. Sabe, irmãos, o que você vem fazer aqui na igreja, limpar a igreja, talvez ficar lá fora cuidando dos carros, ensinar as crianças, talvez ficar na comunicação, talvez no louvor tocar, talvez ministrar a palavra, talvez fazer trabalhos evangelísticos, missões lá fora, nada disso fica sem ser computado. Tudo está sendo computado. Tudo isso vai ser redundado em bênçãos, em galardões para você. Nós vamos prestar contas. Vamos prestar contas dos nossos pecados, aquilo que nós fizemos aqui no nosso corpo, que não confessamos a Ele. Se nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas aqueles pecados não confessados, depois de Cristo, nós vamos prestar contas com Ele. Você está aqui? Então, o tribunal é um momento que nós vamos receber muitas bênçãos, mas também é um momento onde nós precisamos ter temor, porque vamos prestar contas. Você está aqui? Então, que na nossa consciência de aguardar o Senhor, a gente não vai aguardar ficar sem fazendo nada, não. A gente vai aguardar servindo. Porque enquanto nós aguardamos, nós estamos servindo. Nós estamos honrando a Ele. Você está aqui, queridos? Porque um dia nós vamos prestar contas com Ele. E o último versículo, Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Diga: minha pátria é no céu. Diga: eu sou um cidadão do céu. E como cidadão do céu, eu carrego a cultura do céu. Aleluia. Quem aqui tem essa consciência? Quem aqui tem uma consciência de eternidade? Ei, irmão, a nossa consciência de eternidade precisa estar muito mais forte do que a nossa consciência de materialidade. Precisamos entender que a vida que teremos com Ele será muito maior, muito melhor, muito mais interessante
do que essa vida que nós temos vivido aqui. Amém? Você pode ficar de pé. Glória a Deus. O louvor vai cantar uma música. Mas eu quero que você saia daqui, nessa noite, com essa consciência de que somos seres eternos, somos celestiais, pertencemos ao céu, às coisas do céu, às coisas do alto. Não somos terrenos. Amém, irmão? Aleluia. Somos espirituais. E que quanto mais nós tivermos essa consciência, você vai ver que vamos viver a vida com Deus muito mais intensa, muito mais dedicada ao Senhor. Vamos cantar uma música. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de meu cordeiro que se entregou. Ele vem, sim, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de meu cordeiro que se entregou. Ele vem, ele Aleluia. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Irmãos, eu queria saber quem está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida e deseja fazer isso hoje. Eu queria orar por você. Faz um sinal com a sua mão. Se você está aqui hoje e deseja receber Jesus como Senhor da sua vida. É uma decisão que vai mudar a sua eternidade. Amém? Mas se você já recebeu Jesus e deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar e falar em outras línguas. Se você está aqui e deseja receber o batismo no Espírito Santo, faz o sinal com sua mão. Tem uma equipe que vai te ajudar nisso e você vai sair daqui cheio. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode acompanhar aqueles irmãos, eles vão te conduzir para uma sala e você vai sair daqui cheia do Espírito. Amém? Glória a Deus. Existe alguém aqui que deseja receber a imposição de mãos para receber cura? Está com algum sintoma de enfermidade, está com alguma dor e você deseja sair daqui curado, sem esse sintoma mentiroso? Venha até aqui e a gente vai orar por você, impor as mãos, assim como a Bíblia fala. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados.
Todos sarados, curados, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, eu tenho algumas indicações literárias para a gente fazer aqui. A primeira delas é Sinais dos Tempos, do irmão Reagan. Você quer receber Jesus, meu irmão? Receber Jesus? Amém. Glória a Deus. Como é teu nome? Como é teu nome? João Guilherme. Irmãos, esse aqui é o João Guilherme. Ele quer se reconciliar. Ele quer que a gente ore por ele, para ele ser liberto de uma vez por todas das drogas, daquilo que tem deixado, né, tem impedido dele viver a vida que Deus tem para a vida dele. E a gente vai orar por ele, amém? Amém. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela vida do João Guilherme. Obrigada, Senhor, por ele sendo livre de uma vez por todas, de todo o mal. Em nome de Jesus, livre de todo o plano diabólico. Em nome de Jesus, João Guilherme viverá para contar os feitos do Senhor. Obrigada, Senhor, por ele te servindo com toda a intensidade do coração dele. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Satanás, você não tem mais poder sobre a vida de João Guilherme. Ele é livre, livre de todo o pecado, livre de tudo aquilo que tem engodado ele. Em nome de Jesus, livre, uma nova história inicia agora. Nós cremos assim e declaramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. João Guilherme, você tem muitos irmãos? Você é filho único, naturalmente, porque a tua família espiritual preparou uma surpresa para você. Novo tempo Aleluia. já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, para seu louvor. Vou avançando, vou crescer, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente, para seu louvor. Glória a Deus. Você se alegra pela vida do João Guilherme? Aleluia. Um novo tempo começou na vida dele. Então agora deixa eu indicar, né, fazer as nossas indicações literárias. Sinais dos Tempos, do irmão Reagan. Tem lá no nosso Verbo Shop. Movido pela Eternidade. Tem também lá no nosso Verbo Shop. E Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook. Então passa lá no Verbo Shop, adquire uma dessas literaturas para você ser edificado e continuar crescendo no conhecimento da palavra. Amém? Só relembrando que sábado nós não teremos a reunião dos visionários, mas nós teremos o Hora Vips, tá bom? O Verbo News termina aqui, tô brincando. Então, vá na graça e na paz, praticando essa palavra, conscientes da vida eterna. Amém? Glória a Deus.